Aquele dia, Francisco Solano Lopes havia tentado surpreender o acampamento aliado com um ataque em 4 colunas. José Eduviges Dias, Vicente Barrios, Francisco Resquim e o próprio Centurion lideravam as forças paraguaias. Do lado brasileiro, Manuel Luiz Osório comandava em campo. Antônio de Sampaio comandava uma das divisões e morreu atingido durante o combate. O ataque paraguaio foi repelido. O custo foi enorme. A iniciativa estratégica que o Paraguai mantinha desde os primeiros meses da guerra começou a escorregar. Tuiuti mostrou que a infantaria paraguaia não conseguia mais segurar os aliados em campo aberto. O comando paraguaio ficou com uma pergunta: se a infantaria não bastava, o que pararia o avanço antes que ele chegasse a Assunção? A resposta estava no rio. O Maitá ficava no ponto onde o rio Paraguai fazia uma curva fechada, a cerca de 300 quilômetros da capital. Quem controlasse aquela curva controlava o acesso fluvial à Assunção. A fortaleza havia sido reforçada antes da guerra começar. Trincheiras, baterias voltadas para o rio, obstáculos no canal. O projeto era transformar a curva em uma porta que nenhuma esquadra conseguisse abrir. Joaquim José Inácio, futuro visconde de Inhaúma, era o nome central do lado brasileiro nessa operação. Delfim Carlos de Carvalho estava associado à condução dos monitores recém-chegados. Para entender o que eles planejaram, é preciso ver o que o Maitá realmente era. Uma posição que não precisava apenas atirar, precisava controlar quem passava pelo rio. Porque o Paraguai ainda conseguia produzir resistência terrestre intensa. E mesmo assim, correntes de ferro, torpedos, baterias de canhão e uma guarnição inteira não foram suficientes para parar uma esquadra que avançava no escuro. O Maitá não era uma fortaleza isolada. Era trincheira, bateria, terreno alagado e canal com obstáculos. Trincheiras terrestres se estendiam por cerca de 13 quilômetros, protegendo o perímetro contra ataque por terra. Baterias pesadas olhavam para o rio, cerca de 120 canhões pesados, conforme registros brasileiros modernos. O terreno alagado nos flancos tornava qualquer aproximação pelo Chaco quase impossível. E no centro de tudo, o canal. O rio Paraguai tinha ali cerca de 200 metros de largura navegável. Os paraguaios haviam atravessado o canal com correntes de ferro, grossas, pesadas, apoiadas em canoas e pontões ancorados no fundo. A lógica era direta. Um navio que tentasse forçar a passagem encontraria a corrente, perderia velocidade, ficaria preso no ponto onde as baterias tinham o maior ângulo de tiro, e seria destruído antes de se libertar. Além das correntes, havia torpedos, minas ancoradas no leito do rio, projetadas para explodir quando um casco as tocasse. Efraim Cardoso, em Hace 100 anos, registra 199 canhões destinados à defesa de Humaitá. Não é a mesma contagem dos 120 canhões pesados dos registros brasileiros modernos. São fontes diferentes, categorias distintas de armamento. Ambas mostram uma coisa: Humaitá era uma concentração de poder de fogo sem equivalente no teatro fluvial sul-americano. Em setembro de 1866, em Curupaiti, posição próxima, dentro do mesmo complexo defensivo, as forças aliadas tentaram um ataque frontal e sofreram perdas pesadas. A teoria defensiva foi confirmada em campo. A fama de inexpugnabilidade de Humaitá não nasceu de propaganda, nasceu de uma demonstração real. Foi nesse contexto que Lopes escreveu, em 1º de dezembro de 1865, uma proclama à Divisão do Sul, do quartel-general em Paso de la Pátria, preservada no apêndice das Memórias de Centurion. Lopes perguntava aos soldados: "E esse inimigo que nunca ousou molestar os espera triunfar de vosotros?" Esse inimigo que nunca ousou incomodá-los. Era a leitura paraguaia do adversário em dezembro de 1865, antes de Tuiuti, antes da passagem, antes de tudo que viria depois. O comando que havia construído Humaitá, visto a posição funcionar em Curupaiti, e acreditava que o obstáculo que havia preparado era suficiente para segurar qualquer esquadra. A teoria tinha lógica interna. Um navio de madeira, sem blindagem, não podia absorver o fogo de 120 canhões pesados enquanto lutava contra uma corrente de ferro. Precisava parar. E se parasse, estava perdido. A teoria dependia de uma premissa que ninguém havia testado com monitores blindados: que qualquer navio, mesmo encouraçado, ficaria preso tempo suficiente para ser destruído. Do lado brasileiro, Joaquim José Inácio estudava o canal. A profundidade da água, a posição das correntes, o comportamento do rio em diferentes estações. Delfim Carlos de Carvalho se oferecera para comandar a operação com os monitores recém-chegados. Não era impulso. Era uma operação que dependia de condições específicas, de uma formação específica, de um momento específico. Coronel Paulino Alem estava no núcleo do comando paraguaio que defendia a posição. A guarnição era real, estava armada e estava preparada para o que havia sido treinada para fazer: concentrar fogo sobre qualquer embarcação que tentasse forçar o canal. O que ninguém havia calculado
era o que aconteceria com a corrente de ferro quando o rio subisse. Humaitá havia sido projetada para um rio em nível normal, e o rio Paraguai, no verão austral, não fica em nível normal. Na madrugada de 19 de fevereiro de 1868, o rio Paraguai estava cheio. A lâmina d'água havia subido entre 12 e 15 pés, acima do nível das correntes de ferro que atravessavam o canal. As correntes, pesadas, apoiadas em canoas e pontões, o coração do sistema de bloqueio, estavam submersas a uma profundidade que mudava toda a adequação. Um navio que avançasse pelo canal naquela noite não encontraria a corrente na linha d'água, onde poderia prender o casco. Encontraria a corrente abaixo da quilha. Um monitor blindado, com casco de ferro, não é parado por uma corrente que passa por baixo dele. A passagem não era segura. Mas era possível. Joaquim José Inácio havia estudado aquele trecho. A decisão de avançar naquela noite não foi impulsiva. Incluía a cheia do rio, o estado dos suportes da barreira depois de meses de bombardeio brasileiro, e a capacidade dos monitores de absorver fogo enquanto mantinham velocidade. Delfim Carlos de Carvalho estava à frente, com os monitores. A formação foi em pares. Cada monitor avançaria emparelhado com outro navio. Foguetes seriam disparados para sinalizar a passagem de cada dupla. Não era carga desordenada. Era uma progressão controlada para manter o movimento, porque o movimento era tudo. Um navio que parasse estava morto. Um navio que continuasse avançando, mesmo sob fogo, tinha chance. As baterias paraguaias estavam acordadas. Quando a formação brasileira entrou no canal, os canhões de Humaitá abriram fogo. O coronel Paulino Alem e o núcleo do Comando Paraguaio sabiam que algo estava acontecendo. A ação diversionária terrestre que os aliados haviam organizado para distrair parte da guarnição ajudou a dividir ter a atenção, mas não apagou as baterias voltadas para o rio. O fogo era real. O perigo era real. Um tiro cortou o cabo. O cabo que ligava o monitor Alagoas ao Bahia, o navio que o puxava em formação, foi atingido. O Alagoas ficou separado. O motor havia sofrido dano. O navio estava sozinho no canal, sob fogo das baterias paraguaias, sem o par que deveria mantê-lo em movimento coordenado. A ordem chegou: abandonar a tentativa. Voltar. O primeiro-tenente Joaquim Antônio Cordovil Maurit comandava o Alagoas naquela noite. Maurit mandou reparar o motor. Enquanto os canhões de Humaitá continuavam disparando, a tripulação trabalhou no dano. Levou cerca de 2 horas. 2 horas no canal, sob fogo, com o navio parado ou quase parado. Exatamente a situação que a teoria defensiva paraguaia havia sido construída para explorar. Quando o motor voltou a funcionar, Maurit não recuou. Fez nova tentativa. Avançou pelo canal pela segunda vez naquela madrugada, até atravessar para o lado de cima da fortaleza. O Alagoas chegou ao outro lado danificado, mas atravessou. Juan Crisóstomo Centurión, no terceiro tomo das Memórias, transmite o conteúdo de um documento relacionado a Bartolomé Mitre, de novembro de 1869. O almirante brasileiro, no solo consideraba impossível el paso de Humaitá, sino que se consideraba quase perdido em sua nova posição. Considerava o passo impossível. Considerava-se quase perdido na nova posição. Centurión é o transmissor paraguaio dessa informação. Não é fala do almirante escrita na madrugada de fevereiro. É o documento que ele preservou sobre como a operação foi percebida depois. Impossível de realizar, quase perdida quando foi tentada. As baterias de Humaitá dispararam durante toda a passagem. O fogo atingiu navios. O Alagoas foi separado, danificado e quase perdido. A resistência existiu e foi intensa. O que tornou a passagem possível foi a combinação de 3 fatores que a teoria paraguaia não havia calculado juntos: a cheia que neutralizou as correntes, a blindagem que permitiu aos monitores absorver fogo sem parar, e a persistência de Maurit, cabo cortado, motor danificado, ordem de desistir, convertida em nova tentativa. A barreira só funcionava se o navio parasse. O Alagoas não parou. Quando o último navio da formação atravessou para o lado de cima de Humaitá, a fortaleza continuou de pé. Os canhões continuavam carregados. A guarnição continuava em posição. Mas Humaitá havia perdido a única coisa que tornava todo aquele poder de fogo estrategicamente relevante: o controle de quem podia se mover pelo rio. A esquadra brasileira estava agora acima da fortaleza. Humaitá, com todos os seus canhões, estava entre 2 fogos. Humaitá não caiu na manhã de 20 de fevereiro de 1868. Os canhões continuavam carregados. A guarnição continuava em posição. Francisco Solano Lopes continuava exigindo que a posição fosse mantida, porque Humaitá, mesmo isolada, ainda tinha valor político e simbólico que ele não estava disposto a abandonar. O que havia mudado era a geometria da guerra. Antes de 19 de fevereiro, tudo que se movia pelo rio Paraguai precisava passar por Humaitá.
suprimentos aliados, reforços, comunicações. A fortaleza não precisava vencer batalhas, precisava existir no lugar certo para tornar o avanço impossível. Depois da passagem, essa função desapareceu. A esquadra brasileira estava acima da fortaleza, livre para se mover pelo curso superior do rio. O exército aliado avançava também pelo Chaco, pressionando os flancos. Humaitá, com todos os seus canhões, havia se tornado uma ilha, armada, resistente, mas incapaz de decidir o que acontecia ao redor. Uma fortaleza sitiada precisa de duas coisas para continuar funcionando: suprimentos e ordens. Os suprimentos podiam ser improvisados, racionados, reduzidos. As ordens precisavam chegar. E chegar significava atravessar um rio que agora tinha navios brasileiros dos dois lados, ou cruzar o Chaco por rotas cada vez mais expostas. Mensageiros saíam de Humaitá em embarcações improvisadas, tentando contornar a esquadra. Alguns chegavam, muitos não chegavam. A linha de comunicação entre Lopes e a guarnição ficou frágil da mesma forma que a corrente de ferro havia ficado ineficaz, não de uma vez, mas à medida que cada rota alternativa era fechada ou ameaçada. Os bombardeios continuavam. Meses de artilharia haviam deixado marcas que iam além das muralhas. A igreja da fortaleza, ponto de referência, abrigo, símbolo da resistência, estava em ruínas. Os defensores que sobreviviam ao bombardeio faziam isso em trincheiras, em posições cada vez mais improvisadas, com suprimentos em quantidades cada vez menores. A guarnição não estava sendo aniquilada de uma vez. Estava sendo comprimida. Suas opções reduzidas uma a uma, até que resistir e render-se fossem as únicas alternativas. Efraim Cardoso registra em Raci Cien Anos que 199 canhões haviam sido destinados à defesa de Humaitá. Não é o mesmo número que os 120 canhões pesados dos registros brasileiros modernos. São fontes diferentes, categorias distintas, contagens que não devem ser somadas, mas mostram juntos que a escala do armamento de Humaitá era real. A fortaleza não estava desarmada, estava isolada. Lopes entendeu a diferença. A resposta dele foi continuar exigindo resistência. Cardoso registra que Lopes escreveu ao general Bernardino Caballero, um dos comandantes que ainda operava na região, e que nessa correspondência aparece a frase: "Nada necessitamos mais que uma coraza em nosso poder. Nada precisamos mais do que uma couraça em nosso poder." Não é a fala de quem acredita que a guerra está perdida. É a de quem ainda acredita que um único navio blindado capturado poderia mudar a equação naval, que a perda do controle do rio era reversível se houvesse um instrumento capaz de reabrir o canal. Caballero era o destinatário. Não há registro de resposta. A couraça nunca chegou. O bombardeio continuou. A imprensa de campanha paraguaia também tentava manter uma leitura otimista do conflito. El Semanário, jornal que circulava entre as tropas e que Centurión reproduz e comenta em suas memórias, publicou em referência à descoordenação aliada observada depois de Curupaití. Resulta de aqui que há um exército sem cabeça, ou mais bem dicho, com muitas cabeças. Um exército sem cabeça. Ou melhor, com muitas cabeças. A crítica era real. O comando aliado entre Brasil, Argentina e Uruguai havia mostrado tensões sérias em vários momentos da guerra. Mas reconhecer a descoordenação do inimigo não era o mesmo que recuperar o controle do rio. O Paraguai ainda conseguia identificar fraquezas no adversário. Já não tinha os meios para explorá-las. O coronel Francisco Martínez estava entre os defensores que permaneceram em Humaitá durante esse período. Mais tarde comandaria os sitiados de Isla Poí, o último reduto dos homens que haviam defendido a fortaleza. No período entre fevereiro e julho de 1868, Martínez era parte de uma guarnição que continuava resistindo, não porque acreditasse que podia reverter a situação estratégica, mas porque as ordens eram para resistir, e a alternativa era render-se a um inimigo que ainda estava do lado de fora das muralhas. O coronel Paulino Alem permanecia no núcleo do comando paraguaio documentado. A função dele era manter a posição. A posição foi mantida. Na noite de 24 de julho de 1868, 5 meses depois da passagem, Humaitá foi evacuada. 5 meses de bombardeio, comunicações frágeis, suprimentos racionados, guarnição comprimida entre o fogo aliado e as ordens de Lopes. A fortaleza não foi tomada de assalto, foi esvaziada. Os defensores saindo na escuridão, tentando alcançar posições que ainda estavam sob controle paraguaio. Os canhões ficaram para trás. Parte dos homens que saíram naquela noite de julho foi para a Isla Poí, uma posição a poucos quilômetros dali, onde a resistência continuaria por mais alguns dias, sob o comando de Francisco Martínez, até que a rendição se tornasse inevitável. Em 5 de agosto de 1868, os homens de Isla Poí se renderam. Foi o desfecho de um processo que havia começado na madrugada de 19 de fevereiro, quando a esquadra brasileira atravessou o canal que deveria ser intransponível.
e levou 5 meses e meio para chegar ao fim lógico. A fortaleza ela havia sido evacuada em 24 de julho. Os defensores que conseguiram sair foram para Isla Poí. Ali, sob o comando do coronel Francisco Martínez, resistiram por mais alguns dias, até que não houvesse mais nada para resistir. Martínez, segundo o relato compilado posteriormente por Felipe e Bengoechea Rolón em Humaitá, Estampas de Epopeia, pediu ao general Ignácio Rivas uma condição para a rendição, que nenhum dos seus soldados fosse obrigado a servir no exército aliado. Não é transcrição contemporânea, é relato posterior, mas revela o que Martínez pensava no momento da rendição, não em estratégia, nos homens, nos soldados que haviam segurado Humaitá por meses, sobrevivido ao bombardeio, saído na escuridão de julho e chegado à Isla Poí sem saber se havia algum lugar para ir depois dali. Esses homens não aparecem nos mapas, não têm nomes nos registros que chegaram até nós. São a guarnição, feridos, mensageiros, artilheiros, soldados de infantaria que mantiveram as trincheiras enquanto a água subia e os suprimentos diminuíam. O custo de Humaitá não está nos canhões que ficaram para trás. Está neles. Efraim Cardoso, em Hace 100 anos, registra que os paraguaios rendidos de Isla Poí ainda diziam: La guerra apenas está em seus comienzos. A guerra mal está começando. Cardoso registra a frase como voz dos rendidos, não como declaração individual de Martínez, não como posição oficial do comando paraguaio. O que os homens que se renderam acreditavam naquele momento. Para eles, a frase era verdadeira. Francisco Solano Lopes ainda estava vivo, ainda comandava tropas, ainda recuava para o interior do Paraguai. A guerra continuaria por mais 2 anos. Cerro Corá, onde Lopes morreria em março de 1870, estava no futuro. Os rendidos de agosto de 1868 não podiam ver o fim. Do ponto de vista estratégico, o que havia acontecido em 19 de fevereiro de 1868 já não podia ser desfeito. A esquadra havia atravessado Humaitá. O rio havia sido aberto. A linha de comunicação entre a fortaleza e o resto do Paraguai havia sido cortada. A evacuação de 24 de julho havia confirmado o que a passagem havia iniciado. Humaitá não controlava mais quem se movia pelo rio Paraguai. Do lado brasileiro, o custo também existia. A esquadra havia atravessado sob fogo real. Os navios haviam sido atingidos. O Alagoas havia ficado separado da formação, com o motor danificado, sob artilharia paraguaia, por cerca de 2 horas. Exatamente a situação que a teoria defensiva de Humaitá havia sido construída para explorar. O primeiro-tenente Joaquim Antônio Cordovil Mauriti havia recebido ordem de desistir. Não desistiu. Mandou reparar o motor, aguardou sob fogo, tentou de novo. Atravessou. Se o Alagoas houvesse recuado, a formação teria chegado ao outro lado incompleta. A operação teria sido parcialmente bem-sucedida, mas o registro de que um navio havia sido forçado a recuar poderia ter alimentado a narrativa paraguaia de que a barreira ainda funcionava. Mauriti não deixou essa narrativa nascer. Joaquim José Inácio havia estudado aquele canal antes de a operação ser autorizada. A passagem não foi golpe de audácia improvisado. Foi o resultado de uma análise que identificou a cheia como a janela de oportunidade. O momento em que a lâmina d'água sobre as correntes de ferro tornava a barreira menos eficaz do que havia sido projetada para ser. Delfim Carlos de Carvalho conduziu os monitores. A operação foi coletiva. Manuel Luiz Osório e Antônio de Sampaio, os nomes que abriram o episódio em Tuiuti, em maio de 1866, pertencem ao mesmo arco. Sampaio morreu em campo aberto, no tipo de batalha que o Paraguai havia tentado vencer e perdido. Osório sobreviveu e continuou. A guerra que havia começado em campo aberto em 1866 chegou ao seu ponto de virada fluvial em 1868, e os homens que haviam lutado em Tuiuti eram parte da mesma força que agora navegava acima de Humaitá. Juan Crisóstomo Centurión sobreviveu à guerra. Combateu em Cerro Corá, o último confronto, em março de 1870. Depois, escreveu suas memórias, 4 tomos de testemunho sobre uma guerra que havia destruído o Paraguai como nação. Ele não fala por todos os defensores, mas é a voz que chegou até nós com mais clareza, e o que ele registrou, de Tuiuti à passagem de Humaitá, do isolamento à rendição, é o mapa de como uma guerra pode ser perdida em uma série de decisões que retiram, uma a uma, as opções que restavam. Humaitá não era uma fortaleza invencível que foi finalmente derrubada. Era uma teoria de guerra que dependia de uma premissa nunca testada com os instrumentos certos, que qualquer navio, mesmo blindado, ficaria preso tempo suficiente para ser destruído. Quando a cheia subiu sobre as correntes, quando os monitores mantiveram velocidade sob fogo e quando Mauriti recusou a ordem de recuar, essa premissa foi refutada, não por bravura abstrata, mas por preparação, condições e persistência.
Humaitá continuou atirando depois da passagem. Continuou resistindo por 5 meses. Seus canhões eram reais, seu fogo era real, e os homens que morreram ou foram capturados ali eram reais. Mas uma barreira pode continuar de pé, e ainda assim, deixar de cumprir a função para a qual foi construída. Naquela noite de fevereiro, os canhões paraguaios não pararam de disparar. O que parou foi a capacidade de Humaitá decidir quem podia passar pelo rio.